Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Zé Ramalho para ler o expediente sobre a mesa. Não, primeiro expediente. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Complementa o Código de Edificações das Cidades Satélites. Projeto de lei do deputado Manuel de Andrade. Dispõe sobre a obrigatoriedade de shopping center, centros comerciais e estabelecimentos de diversões públicas instalar em suas dependências sanitários públicos para deficientes físicos e mentais, com acompanhantes e da outras providências. Projeto do deputado Filipelli. Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de lotes destinados a posto de abastecimento de combustível no Paranoá, RA 7ª. Projeto de lei do deputado Manuel de Andrade. Autoriza o Poder Executivo do DF, por intermédio das administrações regionais, a conceder alvará de funcionamento a título precário às funerárias atualmente em atividades. Projeto de lei do deputado Marcos Arruda. Autoriza o Poder Executivo local, por meio das administrações das rodoviárias, proceder à instalação de guarda-volume nos terminais rodoviários de passageiros e da outras providências. Moção do deputado Cláudio Monteiro. Reivindica a montagem de galpão na escola classe número 1 em Taguatinga, RA 3. Requerimento do deputado Renato Rainha. Requer seja formulado convite ao ex-secretário de governo Hélio Dolly para ser ouvido na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei do deputado César Lacerda. Dispõe sobre a alteração da destinação dos lotes que especifica na cidade satélite do Gama para implantação de centro comercial, shopping center e da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda. Dispõe sobre a criação de caixas especiais nos supermercados do DF destinados ao atendimento de pessoas portadoras de deficiências físicas, mulheres gestantes e idosos e da outras providências. Só, senhor presidente. Solicito o senhor secretário que faça a leitura, faça a chamada dos presentes. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Jorge Cauê, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Manelzinho, presente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Warni de Rori, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Eu vou te passar, presidente. Eu posso ler isso aqui primeiro antes de passar? Claro. Para não ter que falar. Com a presença de 16 deputados, número regimental
Passamos adiante. Estão presentes hoje na Câmara Legislativa os alunos da 8ª série do Colégio Madre Carme Salés, da Asa Norte, acompanhado pelos professores José Antônio Ferreira Júnior e Odisseia de Souza. No dia 13 de setembro, esses alunos estarão ocupando esse plenário e realizando mais uma sessão simulada dentro do projeto Cidadão do Futuro. Nós agradecemos a presença de todos vocês e que a passagem de vocês aqui hoje seja para nós uma alegria e uma odisseia de amor. Obrigado. Convido o deputado Geraldo Magela para assumir a presidência. Esta presidência quer registrar que a direção do Colégio Madre Carme Salés, da Asa Norte, traz também uma proposta que fica registrada nesta casa da intenção deste colégio de construir na cidade de São Sebastião uma escola concepcionista gratuita para a população daquela cidade e que oportunamente será discutida com o governo do Distrito Federal. Esta presidência informa aos senhores deputados que, em cumprimento ao disposto dos artigos 14 e 15, inciso 1, a linha B, combinado com o artigo 177 do Regimento Interno, tendo em vista a inexatidão do texto da redação final do projeto de lei 1274/96 do Poder Executivo, aprovada na sessão ordinária do dia 11, comunica que procede a seguinte correção, que ora dá conhecimento ao plenário. No inciso 2 do artigo 5º, onde se lê programação orçamentária, leia-se programação financeira. Não havendo impugnação, conforme faculta o regimento interno, considerar-se-á aceita a referida correção. A presidência informa que, atendendo o requerimento aprovado... Requerimento aprovado pela mesa diretora, nós estaremos realizando, a partir das 10 horas, sessão solene em comemoração ao 10º aniversário de reatamento das relações entre o Brasil e Cuba. Damos início ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra no comunicado de líderes. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Conceda a palavra ao deputado Renata Rainha. Não usará a palavra. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Não usará a palavra. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Da mesma forma. Conceda a palavra ao deputado Luiz Carvalho ausente. Comunicado de parlamentares. Consulte se algum parlamentar fará uso da palavra. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao deputado Miquel Passo pela ordem. Eu gostaria tão somente de fazer um convite a todos aqui presentes, considerando que posteriormente a essa sessão, haveremos uma sessão em comemoração aos 10 anos de reatamento Brasil-Cuba. Estaremos aqui agora, dentro de alguns minutos, abrindo a exposição Silhuetas da Bruma, e a gente vai estar... Gostaria que todos participassem desse momento, dessa abertura. Está sendo
montada aqui ao lado, no hall, ao lado da plenária. E gostaríamos também de informar que o embaixador de Cuba já encontra presente na casa e estará fazendo parte da sessão. Vamos fazer a sessão dia 25 mesmo, do SESC aqui. O SESC. Antônio, o menino pediu ontem. Não, vamos votar agora. Já vai começar. Não havendo comunicado de parlamentares, passaremos à ordem do dia. A presidência inverte a ordem e coloca o item 31 como item inicial da ordem do dia. É o da sessão. É o da sessão do SESC. Só que vai ser aqui. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 31 da ordem do dia. Item número 31. Votação do requerimento número 918 de 1996, que requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em discussão. Informo aos senhores e senhoras que o local de realização será na Câmara Legislativa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Após a votação deste item, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos deputados para votos. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Varzinho de Rori, ausente. Deputado Miqueias Paz, sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O requerimento 918/96 foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, 27 deputados ausentes. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que fosse discutido o item 1, já que trata apenas de discussão e seguindo a ordem natural da pauta, nesse momento, por favor. A presidência coloca em discussão o item número 1. Os itens número 1 e 7. Não havendo quem queira discutir, segue a tramitação. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Felipe. Eu queria solicitar retirada de pauta dentro do item 15 da moção número 1688. Retirar de pauta dessa sessão. Dessa sessão, não. Depois eu combino com ele para a gente dar uma geladeira. Tu lembra daquela da fibra? Não, era o pneu. Senhor presidente, estou apresentando requerimento formal para retirada de pauta. A presidência acata a retirada da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Daniel Mar. Eu solicito a Vossa Excelência que coloque o item 10 em votação,
um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão honorário ao engenheiro agrônomo Joaquim Alfredo da Silva Tavares, que já tem 90 anos, e nós gostaríamos que fosse antecipada a votação desse item. Ele não está bem de saúde, eu gostaria que fosse agilizada a votação. Muito obrigado. A presidência acata, solicita ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. Item número 10, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de decreto legislativo número 43 de 95, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao engenheiro agrônomo Joaquim Alfredo da Silva Tavares. Doutor Tavares, autor, deputado Daniel Marques. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o decreto legislativo 43/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Prineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazinho de Rolho. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O decreto legislativo 43/95 foi aprovado em primeiro turno com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário, a presidência informa que o item número 2 recebeu emenda e retorna às comissões. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei complementar número 7, de 1993, que regulamenta o artigo 69 da Lei Orgânica, dispondo sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei complementar 7/93. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado Cafu ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Sim. Deputado Claudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Prineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus ausente. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar ausente. Deputada Lúcia Carvalho ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho de Rolho, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O projeto de lei complementar 7/93 foi aprovado em primeiro turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei número 282, de 95, que denomina a Praça da QE 20 do Guaraú. Autor, deputado Miqueias Paz. Ah, mas isso aqui você sabe o que vai acontecer? Vai trazer um monopólio mesmo.
outro lado, se você bota um tipo de uniforme só... Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 282/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho de Rore, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Não, projeto de lei 282/95 foi aprovado em primeiro turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5 da ordem. Item número 5. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 259, de 95, que dispõe sobre a padronização dos uniformes escolares da rede de ensino público do Distrito Federal. Autor, deputado Edmar Pirineus. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 259/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Edmar Pirineus, sim, com declaração de voto. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho de Rore, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela Pereira, sim. O projeto de lei 259/95 foi aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Declaração de voto, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, a minha declaração de voto é para saudar os alunos da 8ª série do Colégio Madre Carmen Salles da Asa Norte, acompanhados dos professores José Antônio Ferreira Júnior e Odisseia de Souza, e dizer que essa casa aqui vota projeto de interesse do estudante e vota projeto de interesse da comunidade. Parabéns aos alunos aqui presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Item número 6, discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei número 3 de 1995, que autoriza o Poder Executivo a criar na estrutura da Polícia Civil do DF a 24ª Delegacia de Polícia, com sede no setor Pessoa, Ceilândia, RA 19ª e da outras providências. Autor, deputado Renato Rainha.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Filipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Varzinho de Roure, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Retificando. Deputado Cafu, sim. Não, é complicado. Que isso, rapaz? Não, é complicado. O projeto de lei número 3/95 foi aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do item número 8 da ordem do dia. Item número 8. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de decreto legislativo número 32, de 1995, que concede o título de cidadão benemérito de Brasília, post-mortem, a Adolfo Bloch. Autor, deputado Manuel de Andrade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de decreto legislativo 32/95. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Pirineu, sim. Deputado Filipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel. Retificando. Deputado Marco Lima, ausente. Retificando também. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Varzinho de Roure, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim. O decreto legislativo 42/90. Decreto legislativo 32/95 foi aprovado com 14 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 10 deputados ausentes. A presidência encerra esta sessão e convoca a sessão solene para dentro de 5 minutos, convidando a todos os parlamentares para que permaneçam para a realização da sessão. Senhor presidente, é que, aproveitando o intervalo que se dará entre uma sessão e outra, gostaríamos de fazer a abertura da exposição que está se dando ao lado aqui no hall de entrada. Não pode ser depois.
depois, vai dispersar. A presidência informa que a abertura da exposição será após a sessão solene. Convidamos a todos os deputados para permanecerem para a sessão solene, que terá início dentro de 5 minutos, o tempo suficiente para a composição da mesa. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão solene para comemorar os 10 anos de reatamento das relações diplomáticas Brasil-Cuba, solicitada através do requerimento do deputado Miqueias Paz. Solicito... Quero convidar o deputado Jorge Cauí e o deputado Marcos Arruda para recepcionarem e conduzir à mesa o excelentíssimo senhor embaixador extraordinário da Embaixada de Cuba, Ramon Sánchez Montoto. Quero convidar também para compor a mesa o ilustríssimo senhor presidente do Comitê de Defesa da Revolução Cubana em Brasília, senhor Afonso Magalhães. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado autor do requerimento desta sessão, deputado Miqueias Paz. Convido os senhores e senhoras a se colocarem em pé para a execução do hino nacional de Cuba e, em seguida, entoaremos o hino nacional brasileiro.
peito a própria morte. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos as palavras do autor do requerimento, excelentíssimo senhor deputado Miquéias Paz. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, amigo deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor embaixador de Cuba, Ramon Sanches, excelentíssimo senhor presidente do Comitê de Defesa da Revolução Cubana, o CDR, amigo Afonso Magalhães, a todos aqui presentes, companheiros, Paulo Paim, nosso amigo representante do PDT, que muito nos orgulha estar nesta casa, companheiros deputados, amigo e presidente do nosso partido, PCdoB, José Messias de Souza, todos que aqui acompanham, senhores representantes das secretarias. É com muito prazer e muito orgulho que eu, particularmente, tenho nessa sessão um momento em especial. O ano passado, representando essa casa, eu tive a grata felicidade de estar em Cuba pela primeira vez. País que, por informações e por desejo de transformação, aprendi a amar e ter nesse país um paralelo daquilo que poderia ser um exemplo para o Brasil. Ao estar em Cuba, eu honestamente levava em minha bagagem uma pergunta: como é que um país tão pequeno, um país tão pequenininho, tão perto, a apenas em torno de 100 quilômetros de distância, daquele que, do ponto de vista político, é o seu maior inimigo, como é que um país tão pequeno consegue sobreviver tanto tempo sem ser dominado pelas forças ali vizinhas? Essa, com certeza, era a maior indagação que eu levava em minha bagagem. Ao chegar em Cuba, ao estar com os companheiros cubanos, de pronto, essa indagação me foi retirada. Ao perceber um povo que tem nas relações afetivas,
que tem na solidariedade o seu maior instrumento, aí essa indagação se desfaz instantaneamente. Ao perceber pessoas que, num gesto natural e espontâneo, conseguem nos transformar em irmãos automaticamente, ao perceber um povo que, na sua alegria, mesmo com todas as dificuldades de sobrevivência, ao perceber um povo que, mesmo sabendo que ali ao lado, a uma centena de quilômetros apenas, existe aquilo que é provavelmente a maior arma de tentar conquistar, que são os bens materiais, que é a ostentação, que é a soberbação, que é o luxo, ali tão próximo, e aquela dificuldade aparente que se percebe, nem isso é o suficiente para esse povo se render. Esteticamente, ao olhar Cuba, se percebe a pobreza material, se percebe a pintura que poderia estar mais nova, se percebe o encalçamento que poderia ter sido rejuvenescido, mas em momento algum, em hipótese nenhuma, se percebe a miséria, porque nos olhos de cada um dos cubanos se percebe orgulho de ser cubano. Nos olhos de cada criança que, brincando na rua, impressionante, não se percebe uma delas sequer descalça, não se percebe uma delas sequer com uma única cárie nos dentes. Esse povo passa o porquê que eles resistem com tanta facilidade a essa tentativa dioturna de dominação daquela ilha, para que, quiçá, algum dia, que esses que tentam dominar, querem transformar aquilo em mais um dos balneários do turismo, daqueles que ostentam a riqueza e fazem da riqueza apenas privilégio particular. Eu, particularmente, como amante da dança, pude virar noites no momento em que nos sobravam. Nós estávamos no encontro latino-americano, e a noite era literalmente como uma criança. Em função das comemorações do aniversário do CDR, todas as casas, todos os bairros, todos os lugares, haviam muitas festas, e festas muito fraternas. Eu, particularmente, tive a oportunidade de estar caminhando por uma calçada, e um grupo de pessoas, de pronto, me deu a mão e vamos aqui para dentro. E eu fiquei um pouco, honestamente, sem entender. Na realidade, o que se passava é que naquela casa estava havendo uma confraternização, e não importava se eu era alguém estranho ou não. E um outro exemplo que nos serve como exemplo de que a pobreza material em nada tem a ver com a questão criminal, com a marginalidade, se você tem uma sociedade mais justa, eu, particularmente, estava andando e estava num daqueles momentos dos apagões, né, por contenção de despesa de energia, e fui caminhando para seria uma outra atividade que estava acontecendo, e desci algumas paradas anterior. E um senhor resolveu me ajudar. Isso 9h30 da noite, quase 10 horas. E ele começou a caminhar e me levar para um outro local. E a gente achou um pouco estranho, porque entrava por uma alameda, tudo escuro, sem nenhuma iluminação. Ao chegar nesse local, esse local estava errado. Ele, não, tudo bem, vamos voltar, vamos, e não me deixou. Só que esse local, apenas para que as pessoas tenham ideia do que ele caminhou comigo, seria como sair do setor comercial sul, ir até a rodoviária e voltar para o setor comercial sul. Ao final disso, ele falou assim, não tem problema, eu tenho um prazer enorme em poder te ajudar. Isso às 10 horas da noite. Bom, isso apenas para ilustrar o que é esse povo. Por que é que nós chamamos uma sessão como essa? Sartre, em 1959, disse a seguinte frase: em todo o Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Salvador e em Araraquara, encontrei uma juventude arrebatada, cuja primeira pergunta era sempre: e Cuba? Apesar das diferenças que distinguem os povos, acabei por entender que falar aos brasileiros sobre a pequena ilha rebelde do Caribe era falar deles próprios. Isso dito por Jean-Paul Sartre, quando do lançamento de seu livro Furacão sobre Cuba, no Brasil, em 1959. Senhor embaixador, senhor presidente, senhores deputados, são passados 10 anos que o governo brasileiro optou por abordar um dos mitos de sua política externa, o reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e Cuba, rompendo com o alinhamento que impunha até então a aliança político-militar chamada Guerra Fria. Em 26 de junho de 85,
Os passaportes emitidos pela República Brasileira deixaram de ostentar o raivoso carimbo anunciando a invalidade daquele documento para relacionamento com Cuba. Foi um episódio de notória repercussão entre os democratas brasileiros. Uma atacada de mestre, diriam alguns, do governo que então tomava posse e estava encarregado de realizar a transição democrática. Buscando ou não base de apoio para o seu projeto, o reatamento das relações diplomáticas que hoje comemoramos, tenho certeza, era de muito tempo desejado pelos dois povos, que, aliás, guardam trajetórias históricas semelhantes quando falamos de colonização e, por conseguinte, similitudes culturais. O que esta casa, neste momento, comemora, tem, então, essas duas dimensões que merecem ser destacadas. Uma política externa brasileira, mais soberana para a América Latina, e o consequente reencontro pelas vias normais de entendimento de duas nações de grande importância para o cenário político das Américas. Mas falar de Cuba na homenagem que esta casa presta a uma década de reatamento de nossas relações diplomáticas, portanto, ato de soberania entre os Estados, é nos reportar a uma das contingências históricas vividas há mais de 30 anos pelo povo e pelo legítimo governo cubano, o bloqueio norte-americano. A mais demorada guerra diplomática, comercial e política até hoje desencadeada contra um povo, continua a denunciar a intolerância política do Império. No campo diplomático, até o período que foi conhecido como ciclo das ditaduras latino-americanas, por recomendação americana, estávamos quase todos rompidos com Cuba. Duas leis recentemente aprovadas pelo Congresso norte-americano servem de instrumento de ditos legais, mas de flagrante contradição com regras tradicionais de relacionamento comercial entre os povos. Ambas levam os nomes dos seus criativos autores, a Lei Torricelli e a Lei Helms-Burton. A primeira se dirige a proibir durante 6 meses, o ingresso em portos norte-americanos de qualquer embarcação que tenha transportado para Cuba. Dessa maneira, todo frete para Cuba sofre um acréscimo, em média de $500 como taxa compensatória. São os fretes mais caros do mundo. A segunda estabelece restrições aos empresários que tenham interesse simultaneamente em Cuba e Estados Unidos. O alvo é inibir o volume de investimentos estrangeiros que se dirige a Cuba, que já desponta como forte concorrente do turismo no Caribe, numa associação de capital estatal e capital estrangeiro. A terceira frente de batalha dessa guerra é a frente política. Nesta, o gigante senhor do planeta Terra vem sofrendo derrotas sucessivas. Cuba, cada dia que passa, é mais afirmação de soberania, é mais autodeterminação e tem recebido reconhecimento de ponta a ponta. A extraordinária habilidade da diplomacia cubana tem levado aliados até então inimagináveis para o seu lado. Todos os fóruns internacionais têm se pronunciado contra o bloqueio americano, revelando um isolamento declarado e definitivo dos Estados Unidos na arena internacional quando o assunto é Cuba. Há quem diga que o tema não entra em pauta para a solução porque interessa de algum modo ao marketing de política interna. Isso pode ser revelador de que, na área externa, já jogaram a toalha. Mas, voltando à comemoração propriamente dita para o dia de hoje, vale ressaltar que o reencontro entre os dois povos ainda não conseguiu render o que poderia render para ambos. Até hoje, por exemplo, estão pendentes entendimentos entre a Petrobras e o governo cubano para a exploração de petróleo, apesar de vários estudos técnicos já realizados. Certos negócios têm dificuldade de serem realizados, como foi o caso dos aviões Embraer pretendidos pelo governo cubano. Na cultura, nas artes, nos esportes e na medicina, já se percebe a saudável presença cubana em nosso país. A homenagem, então, que esta casa presta, por sessão requerida e subscrita por mais de 15 ilustres colegas, aos 10 anos de reencontro entre Brasil e Cuba, deve ser entendida como uma celebração ao exercício da soberania política e a relação saudável e respeitosa e mutuamente vantajosa que tem sido estabelecida entre Brasil e Cuba. Que viva a amizade Brasil-Cuba. Esta presidência quer registrar com muito orgulho as presenças do senhor conselheiro da Embaixada da República de Cuba, senhor Júlio Ferreiro,
senhor conselheiro para assuntos políticos da Embaixada da República de Cuba, Jorge Ferreira Dias, do senhor Fernando Gomes, artista plástico cubano, senhor assessor do secretário de Cultura do Distrito Federal, neste ato representando a secretaria, senhor Saulo Santiago, do senhor Fábio Rezende, representando o senhor secretário de Transportes, do senhor presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, Ézio Pires, do presidente de honra do Partido Democrático Trabalhista, Álvaro Paim, da senhora Noêmia de Souza, esposa do senhor presidente de honra do PDT, Álvaro Paim, presidenta do Sindicato dos Jornalistas, Jacira Silva, do senhor Maximiro Nogueira, representando o PCB, do senhor Justo Ramon Ramos e do senhor Messias Souza, representando o PCdoB. Concedo agora a palavra ao deputado Cafu, em nome da liderança do PT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, companheiro deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor embaixador da República de Cuba, Ramon Chances Parodi Montoto. Senhor presidente do Comitê em Defesa da Revolução Cubana, companheiro Afonso Magalhães. Excelentíssimo senhor autor do requerimento que viabilizou esta sessão solene, o deputado Miquéias Paz. A trajetória de luta de um povo, ela é o seu patrimônio, ela é seu legado para as gerações futuras. Não se constrói uma nação justa, fraterna e humana sem olhar para si, para suas limitações e para suas possibilidades, para suas vontades, construída no labor daquilo que nós temos como legado de propriedade. A propriedade maior que cunha a vida e a realização da história é o trabalho. É a construção coletiva de dias, de semanas, de tempos diferentes. E politicamente, isso é antagônico à propriedade cartorial. O latifúndio cunha as dores que a América carrega. Quando eu digo América, eu falo da América que é construída no lado latino. Somos povos que carregamos sangue de negros, trazidos na marra, que construíram riquezas. Em ambos foi a cana-de-açúcar. Em ambos, a moenda, que moeu corpos, almas, histórias e vidas. E hoje, alguns séculos depois, a realidade que nos deslumbra e vislumbra não pode ser diferente daquela que uma nação, que um país tão pequeno traz para nós. Eu vivo numa cidade que é contemporânea ao socialismo cubano. Cuba constrói o socialismo no final dos anos 50. Brasília é parida a partir daí, não num ato de força popular. Nós temos que separar que essa cidade é construída por vontade e por interesse de Estado. Porém, essa cidade, na medida que ela cresce, essa cidade, na medida que ela chega balzaquianamente aos 36 anos de idade, o que é, tanto quanto balzaquiano, o socialismo cubano, as responsabilidades que nos coloca no sentido de que sociedade que nós queremos, em quem mirar, que exemplos nós temos como partido que surge da luta, não das articulações gabinetais de cima,
partido que vai para a rua, partido que coloca as reformas de base estruturais. Está aí. Eu vivo num país que o campo está explodindo porque nós não conseguimos construir uma estrutura agrária, fundiária, humana, fraterna, justa. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a lição vinda do Caribe é uma lição que nós temos que abraçar. A lição construída pelo gesto, a lição construída pela autodeterminação, a lição construída pela solidariedade, a lição construída pela fraternidade, porque nós não acreditamos no capitalismo. Eu não acredito que nós seremos felizes no mundo capitalista. O capitalismo baseia-se na expropriação e na apropriação daquilo que é fruto do trabalho. A riqueza é uma riqueza roubada, porque ela é tomada. Nós queremos isso em detrimento do outro. Nós não poderemos ser felizes, decentemente olhar, de cabeça erguida, enquanto nós temos, como dizem vocês, cubanos, ninhos abandonados. Nós temos que mirar em vocês, porque vocês constroem um modelo educacional que humaniza, vocês constroem um sistema de atendimento médico hospitalar que é um modelo para o mundo. Isso basta numa ilha que é do tamanho do estado de São Paulo. O meu partido, ele se sente orgulhoso de poder contribuir na perspectiva da construção desse laço, desse entrelaçamento, em que nós possamos reconhecer a existência, a caminhada, a história, a luta e a vida que os cubanos carregam na perspectiva da alegria, na perspectiva do prazer, mas na perspectiva de pé no chão, de saber que o inimigo, ele espreita e ele age sempre na calada da noite. E o inimigo é poderoso, o inimigo domina meios de comunicação, o inimigo é militarmente, estupidamente armado, o inimigo constrói de forma articulada todas as maneiras de agir. Eu acabo de vir de Istambul, vejo como foi a prática da delegação americana, totalmente contrária à vontade dos povos pobres, dos povos que formam as nações mais saqueadas, mais violentadas do mundo. E a delegação americana, com a sua prepotência, com a sua arrogância, dizer que moradia não é um direito fundamental da vida humana, dizer que moradia não é um direito humano. E nós temos que encarar esse espaço para debater, para discutir e politicamente enfrentar. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Por isso, eu não queria estender, mas eu queria dizer obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês entenderem a nossa luta, obrigado por vocês estarem dizendo para nós como se constrói decentemente uma outra maneira de ser gente, de ser nação, de ser sociedade. Obrigado, cubanos. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor autor do requerimento que viabilizou esta sessão solene, deputado Miqueias Paz, excelentíssimo senhor embaixador da República de Cuba, Ramon Sanches Parodi Montoto, senhor presidente do Comitê em Defesa da Revolução Cubana, Afonso Magalhães, autoridades aqui presentes, doutor Messias, presidente do PCdoB, meu amigo Paim, presidente de honra do Partido Democrático Trabalhista, dona Noemi, sua esposa, demais entidades, representantes do povo cubano, minha
senhor deputado Zé Ramalho, senhoras e senhores, subo nesta tribuna para homenagear este pequeno país, no tamanho, mas grande país, caracterizado pela resistência heróica de seu povo. Apesar da conjuntura internacional ser-lhe desfavorável, este povo luta incessantemente para que seu país mantenha sua independência, tanto na área política quanto na área social. Prejudicada há mais de 30 anos pelo embargo econômico dos Estados Unidos da América, Cuba tem enfrentado grandes dificuldades, pois não está inserida no contexto do mercado mundial, além de estar afastada dos fóruns políticos do mundo, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, OEA. Depois da Revolução Cubana de 1959, quando este país passou a fazer parte do bloco comunista, e com o advento da Guerra Fria, além da invasão americana da Bacia dos Porcos, Cuba ficou isolada político e economicamente em todas as Américas. Para poder sobreviver, os cubanos tiveram ajuda econômica da União Soviética, da China, dos países do leste europeu e do México. Apesar de toda a conjuntura desfavorável a Cuba, este pequeno país, localizado nas Antilhas, desenvolveu-se, principalmente na área social. Cuba, até 1959, era apenas uma ilha de recreação de estrangeiros e de exploração da economia norte-americana, apoiada pelo ditador cubano Fulgêncio Batista, que ficou décadas no poder naquele país. A partir da queda de Fulgêncio Batista pela Revolução, Cuba passou a organizar-se socialmente. O setor de educação deu um grande salto em sua qualidade, pois o número de analfabetos naquele país não passa de 5% da população. A saúde hoje é grande exportadora de medicamentos, além de ter dominado em sua medicina técnicas que são ensinadas no mundo inteiro para o combate do câncer, dengue, poliomielite, queimaduras e contaminação de pessoas por resíduos nucleares. Além disso, Cuba é uma potência esportiva mundial, pois que é ganhadora de troféus e medalhas nas principais competições internacionais. Portanto, paralelamente, os cubanos são grandes mestres da preparação física e da medicina esportiva. Senhor presidente, senhores deputados, o Brasil deve se orgulhar de ter reatado em 1986 as relações com este grande país irmão, que tem uma cultura muito parecida com a do nosso povo, seja no temperamento, na musicalidade, na solidariedade, o que faz com que haja uma grande identificação entre essas duas culturas. O reatamento entre Brasil e Cuba fez com que a defesa da tese desse país inserido na comunidade americana se fortalecesse. O Brasil, por intermédio do Itamaraty, tem se pautado pela participação de Cuba na OEA, tendo como principal objetivo o fortalecimento do continente americano perante a comunidade internacional, já que o mundo atualmente se organiza em blocos, como a Comunidade Europeia, o NAFTA, o Mercosul, além da Rússia e dos países dissidentes da União Soviética. Hoje, as relações entre Brasil e Cuba estão restabelecidas, mas temos ainda, acredito, que fortalecermos o comércio bilateral. O Brasil importou no ano passado 36 milhões e exportou para Cuba 42 milhões, o que é muito pouco, se compararmos as importações e exportações do nosso país com outros países. Contudo, Brasil e Cuba
estão no caminho certo, até porque, já disse anteriormente, os nossos povos são muito parecidos. Estamos todos de parabéns pelos 10 anos de relações diplomáticas entre os nossos países. Esperamos que conjunturas político-ideológicas não nos afastem mais. E esperamos que situações antagônicas não venham nunca mais acontecer. Senhor embaixador, temos divergências políticas, temos regimes diferentes, mas temos pontos em comum: a defesa da autodeterminação dos povos e da paz mundial. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Zé Ramalho, representando a liderança do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nobre companheiro deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor embaixador da República de Cuba, Ramon Chances, excelentíssimo camarada presidente do Comitê de Defesa da Revolução, Afonso Magalhães, excelentíssimo senhor camarada e companheiro deputado Miqueias Paz, do PCdoB, autor do requerimento. Quero ainda meu nobre companheiro, amigo, Paim, presidente de honra do PDT do Distrito Federal, e meu dileto amigo, Ferreira, conselheiro da Embaixada Cubana. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, o ano passado tive a oportunidade de visitar a Havana por 8 dias. Fomos eu e o companheiro Miqueias, e a gente viu o nacionalismo daquele povo, a vontade de vencer, porque o que o governo americano faz com o povo cubano, nada tem de ideologia, tem sim de desumanidade. Mas você vê no povo aquela vontade de vencer. E o companheiro Miqueias foi muito feliz quando disse: nós vimos pobreza em Cuba, mas não vimos miséria. Eu tive a oportunidade, o companheiro Miqueias é testemunha disso, de ser atendido por um médico cubano, no colégio em que eu estava hospedado. Mas não é porque eu sou deputado que o médico foi no colégio, não. E nem é porque eu era um visitante, não. Porque é direito do povo cubano, daquele povo de luta, daquele povo de garra. E o governo cubano tem pautado a gestão do comandante em 3 pilares que sustentam a sociedade: educação, saúde e segurança pública. Um país pequeno, mas de um nacionalismo sem tamanho. E dia 26, Dia Nacional do Povo Cubano. Tenho certeza que a festa em Cuba será muito bonita. O companheiro Miqueias foi muito feliz. Além do congresso, nós participamos de alguns eventos em Cuba, de festas. O quanto aquele povo merece uma vida melhor. E que a nação americana tenta impor o seu regime. Tenta influir nos assuntos internos, que são direitos exclusivos do povo cubano. E a gente espera que a luta do socialismo não será em vão. Eu tenho a honra de, quando vejo a sigla do PDT, e abaixo dela está um partido socialista. E eu tenho certeza que a luta dos irmãos cubanos não será em vão. Senhor embaixador, o senhor deve ir a Cuba muito breve, por ocasião da data nacional. Leve em meu nome pessoal, do PDT, um abraço ao povo cubano, e em especial ao comandante em chefe, Fidel Castro. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevam em nome da liderança do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor embaixador da República de Cuba, Ramon Sanches Parodi. Excelentíssimo senhor presidente do Comitê em Defesa da Revolução Cubana, Afonso Magalhães. Excelentíssimo senhor autor do requerimento que viabilizou esta sessão solene, nosso companheiro, deputado Miquéias Paz. Senhoras, senhores aqui presentes. Com muita satisfação, amigo Miquéias, embaixador de Cuba, demais autoridades presentes, que eu participo aqui desta sessão solene. Porque vejo nela um significado muito especial, porque sempre me lembro do dia em que, pela primeira vez na vida, em 1965, recebi meu primeiro passaporte. E quando peguei meu passaporte, que tinha aquele carimbo, válido para países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil, e um carimbo muito grande, não é válido para Cuba. E eu, menino, 15 anos, aquilo me chocou. Eu me lembrei, por quê que o meu passaporte me dá direito a ir a todos os países do mundo e não dá direito de ir a Cuba? E eu fiquei sempre com aquilo ali para mim foi uma primeira, talvez tenha sido a primeira informação oficial, o primeiro carimbo oficial na minha vida do que significava a discriminação política e a ofensa à soberania dos povos. Hoje, mais de 30 anos depois, quando nós vemos que o Brasil, tardiamente, mas enfim, reatou suas relações diplomáticas com aquele país irmão, com aquele país que todos nós temos um grande apreço, e nós vemos ainda nas páginas dos jornais, as grandes nações do mundo se reunirem, gastarem dinheiro, deslocarem seus maiores cérebros, seus grandes mandatários, não para decidir sobre como minorar a fome do mundo, não para decidir como interferir em alguns conflitos que estão dizimando populações, e até na Europa Oriental, na África, em outros lugares. Lamentavelmente, essas pessoas, de forma até ridícula, de forma até grotesca, têm a desfaçatez de se reunir para continuar mantendo um embargo. Não se sabe com que finalidade. Embargo por quê? Embargo porque o povo cubano escolheu um determinado regime? Embargo por quê? Porque o povo cubano não deseja mudar aquele que é o seu dirigente máximo? Por que não se embargam, então, correto, outros países que, na verdade, pelo que eu sei, as pessoas têm muito menos direitos à própria liberdade individual do que aqueles que vivem em Cuba? Então eu fico muito triste quando eu vejo realmente que os países chamados desenvolvidos, as grandes potências do mundo, se reúnam não para transferir a outros povos as suas lições de desenvolvimento, mas sim para usar sua força para impedir que outros povos, por outros caminhos, busquem seu próprio desenvolvimento. Então,